Então, agora, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Lembra que eu falei que eu tô contando pra vocês das histórias, né? Que aconteceram comigo nos dojos de Aikido e que a gente dá risada. Então eu vou contar, né? Aconteceram coisas malucas comigo, sabe? Em dojos de Aikido, né? Nesses 5 anos, foram muitos anos, né? Pulando de um Aikido de um dojo pra um dojo, que nem pipoca, tá? Sim, procurando um lugar ao sol e não encontrando, né? Então, fui pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, agora, aconteceram muitas coisas interessantes e engraçadas. Eu até vou escrever um livro de memórias. Eu tô pensando em escrever assim, a minha vida com os meus 4 queridos senseis. Ex-senseis, né? Graças a Deus. Porque... Mas foi engraçado, tá? Eu lembro, o primeiro dojo que eu fui, gente, foi uma coisa assim impressionante. As coisas que aconteciam naquele dojo... Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu me arrependo de não ter aguentado pra ficar mais tempo lá. Porque eu teria mais histórias pra contar, entendeu? Era hilário, hilário. As coisas que aconteciam naquele dojo eram coisas hilárias, tá? Era uma verdadeira casa da mãe Joana, ao invés de dojo, sabe? Eu lembro o seguinte, então, o dojo daquele barbudão, aquele barbudão da moto, entendeu? Aquele lá, aquela figurinha. Aquela figurinha lá, né? Tinha que ser, né? O motoqueiro da moto, o que se acha. Então, gente, eu vou falar pra vocês como é que era. Ele nunca olhava... Eu nunca vi uma coisa daquele jeito, tá? Mas eu lamento de não ter aguentado ficar mais tempo, enrolar ele mais tempo e ficar porque eu teria mais histórias pra dar risada, entendeu? Então, o que acontecia lá era o seguinte, quando eu entrei, ele me tratava super bem, tá? Assim, era assim. Eu até achava demais. Eu acho que achava que ele me tratava bem demais. Falei, não, imagina, ele é um cara educado só, né? Lê do engano, né? Então eu era atencioso e tal, tava fazendo as técnicas, ele ficava acompanhando, até enchia um pouco o saco, né? Enchia um pouco o saco, né? Mas tudo bem. Aí... eu me lembro que eu estava aprendendo a fazer esquivas, tá? Eu me lembro dessa cena, me lembro. Tem algumas cenas que eu me lembro, tá? Que ficaram, né? Na mente. Eu lembro que eu estava fazendo esquiva. E ele, o tempo todo ele gozava, sabe? Sabe aquela pessoa que fica gozando? Ai, nossa, mas você tá conseguindo fazer como se fosse uma coisa, assim, sabe? Como se eu não fosse conseguir fazer, entende? Então ele falava assim, nossa, mas você tá conseguindo fazer. Aí eu lembro que eu tava fazendo a esquiva, juntou um monte de gente em volta de mim, tá? Porque era só homem e ele junto, né? Com aquele comportamento infantil. Ele tem super infantil, o cara era bem infantil mesmo, né? Aí eu peguei, né? Vi que ele é bem infantil mesmo, né? E aí ele ficava o tempo todo, nossa, você tá fazendo, você tá conseguindo fazer. Era ridículo, sabe? Ridículo. Ele desmerecia, sabe? O fato de eu ser mulher, entendeu? Mas eu acho que ele era assim com todo mundo. Era tipo provocação, ele é um cara que ficava provocando, entendeu? Era ridículo, sabe? Simplesmente eu ignorava, mas ele era ridículo. Se fosse hoje eu metia a mão na cara dele, só isso. Era ridículo, né? Ele desmerecia, tá? Ele não via a mulher. Hoje eu entendo, tá? Eu entendo muito bem, né? A psique dele, tá? É um cara extremamente machista. Eu nunca vi um homem tão machista como o da Makoto, o motoqueiro pleiba. O motoqueiro pleiba, o barbudão. Eu nunca vi um homem tão machista como ele. Nunca vi. Assim, era doentio o machismo dele, tá? Ele não te olhava como uma aikidoka, tá? Ele é assim, ele não acreditava que você fosse ser aikidoka, tá? Ele não botava fé, né? Então ele ficava ironizando o tempo todo. Você tava fazendo uma... Imagina que desagradável, né? Você tá fazendo uma aula com o professor e o professor fica gozando, fazendo brincadeirinha. Ah, nossa, ela tá fazendo. Assim, eu não ligava porque eu sempre achei ele ridículo, né? Sempre achei ele... ridículo, eu achava ele infantil, entendeu? Um cara super imaturo, mal resolvido, louco, né? Eu nunca gostei dele, né? Ele só servia pra me ensinar a técnica mesmo, entendeu? Queria as técnicas e pronto. Por isso que eu engolia ele. Mas eu não percebia, né? Eu não percebia a maldade, né, nele. Eu fui perceber isso depois, né?
Então ele me tratava super bem, assim, era até demais, tá? Ele me tratava muito bem, era uma atenção até exagerada, assim, sabe? Eu não gostava muito, me incomodava um pouco, eu tava fazendo o que ele tava atrás, entendeu? Era uma coisa assim, no começo, tá? No começo. Depois que ele, né, aprontou, invadiu meu território e eu, né, dei um corte nele, chamei a atenção dele, cobrei, ele mudou totalmente. Aí ele mostrou quem ele era, né? Ele mostrou quem ele era. Grosso, começou a ficar grosso, era estúpido. Eu lembro que... Não, já estava bem perto de eu ir embora de lá, tá? Já estava bem perto. Eu me lembro que ia ter um evento no clube, naquele clube lá japonês lá, né? Aquele clube lá que fica endossando coisa errada, né? Que acoberta ele. Então... Eu falei, que legal, vai ter, né? Então, e como eu sou vegetariana, eu falei assim, eu vou ver se eles podem fazer uma comida vegetariana para mim, porque eu não como essas comidas lá, que eles iam fazer umas comidas, né? Aí ele bem grosso, ele tava junto, né? Eu tava conversando com as pessoas e ele tava junto. Ele bem grosso virou assim, falou assim, como é que é? Como é bom ter as costas quentes, né? Falando assim pra mim. Eu que tenho as costas quentes, né? Ele que está lá, depois de tudo que ele fez, ele tem as costas quentes. Não sei se ele paga alguma propina, alguma coisa tem, né? Pra ele ficar lá no clube e ninguém tira ele de lá, né? Então, e aí eu me lembro que ele falou isso, bem grosso, estúpido. Ele realmente mostrou quem ele era, porque ele era um cara grosso. Ele é um homem grosso, né? Ele é um homem grosso, ele é um homem sem educação, ele é um homem sem postura, né? Ele não tem postura, ele não tem limites, ele invade o espaço das pessoas. Porque vocês sabem que tem regras de etiqueta, né? Existem regras de etiqueta, gente. A gente não tem um certo distanciamento das pessoas, vocês sabem, né? Isso é uma coisa básica, né? É na vida, é no mundo dos negócios, né? Você tem que manter uma distância, não pode invadir o espaço do outro, porque você pode criar um conflito, né? Ele não tinha isso, tá? Ele era um sujeito folgado, mas já tinham me falado dele mal, tá? Outras pessoas já me falaram que ele é assim, as pessoas não gostam dele, muita gente não gosta dele, né? Que ele é metido, arrogante, ele acha que só porque ele é grande, ele é grandes coisas. Então ele realmente mudou, tá? Porque na verdade ele via as mulheres de uma maneira... Ele não bota fé nas mulheres, tá? Ele não bota. Ele acha que mulher só serve pra outra coisa, entendeu? É isso, tá? Tô falando isso vulgarmente, tá? Ele acha que mulher só serve pra outra coisa. Então, realmente, eu não gostava dele, tá? Nunca gostei dele, nunca. Tentei realmente ter um relacionamento civilizado com ele. Realmente tentei. Era um sacrifício. E pior é assim, eu chegava cedo às vezes. No fim, eu comecei a chegar cedo e eu ficava fazendo hora lá fora, só para não ficar com ele, tá? Assim, ali, né? Eu não queria ficar perto dele, tá? Eu queria sua aula com as pessoas e ir embora. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque, na verdade, eu até me arrisquei, porque eu chegava cedo e ele já estava lá, né? Aí ele ficava conversando, no começo, quando ele estava, assim, na fase educada e oportunista, porque ele tinha outros interesses, né? Ele tinha interesses escusos, claro, né? Então ele estava fazendo a corte, né? Então eu me lembro que eu falei, né? Eu estava tentando fazer, né, um relacionamento bom, achava que podia dar certo, sabe? Que eles podiam ser legais e tal, mas a gente tem essa visão um pouco ingênua das coisas, né? Sim, eu tinha uma visão ingênua das coisas, né? Depois vai cair na ficha, você vai entendendo, né? Que realmente ali não dá, né? O cara é doentiamente machista, retrata a mulher como se, sei lá, serve pra qualquer outra coisa, entendeu? Não pra Aikido, não. Pra arte marcial, não, entendeu? Não bota fé, ele não respeita, né? Então ele... Aí aconteceu isso. E eu me lembro uma vez que eu cheguei mais cedo, porque eu chegava mais cedo, para vocês verem, mas foi bem mais no começo. E eu estava escrevendo um livro de assombrações, né? Eu estava escrevendo um livro sobre o que eu escrevi, publiquei um livro sobre os zumbis, né? Os mortos-vivos. E eu contei, né? Então, falei que eu trabalhava, eu escrevia livro e tal, não sei o quê. E, né, que minha vida era assim, que eu era autônoma e tal, né? E aí ele pegou, assim, ai, nossa, eu adoro zumbis e mortos-vivos. Eu achei estranho, porque ele não tem cara de quem gosta disso, né? Ele tem cara de quem gosta de zumba, tá? Não de zumbis, né?
Ele não tem cara, né, de quem lê, uma pessoa que lê, uma pessoa, né, que tem instrução. Não tem cara, né? Não tem. E aí eu achei estranho. Ele tava querendo, entendeu, né? Espelhar, se espelhar. Quando a pessoa quer te engrupir, quando o cara tá ciscando pro teu lado, ele costuma espelhar com você, tá? É uma estratégia, né? Claro. Então ele fica tentando se identificar ou fazer com que você ache que ele é parecido com você, né? Então, era uma estratégia, né? É ridículo, né? Então eu percebi, né? Eu percebi que ele estava tentando aproximação. Ele tentava aproximação comigo, mas eu nunca quis. Sempre mantendo a distância dele. Porque eu não gostava dele, né? Eu nunca gostei dele. Então ele fez isso. Aí eu me lembro, olha que loucura, olha que loucura. Aí eu me lembro que eu falei que eu estava escrevendo um livro sobre orixás. Realmente eu escrevi um livro sobre orixás, não foi publicado. Não foi publicado, mas eu escrevi o livro. E eu falei que eu sou envolvida com causa animal e que eu tenho, né, umas questões aí com, né, uma questão das religiões afros, né, sacrifício de animais e tal. Eu sou contra isso mesmo, eu sou contra, sou totalmente contra, né? E aí ele virou pra mim: ai, eu tenho uma amiga que é dessa religião aí, não sei o quê. Ela faz aula de dança africana comigo. Falei, gente, eu não consegui imaginar esse cara fazendo dança africana. Eu já fiz aula de dança africana, né, quando eu fazia capoeira. É dificílimo, mas assim, não consegui imaginar ele fazendo dança africana, né? Então vocês verem a piração, né? A piração. Então assim, o dojo, esse primeiro dojo que eu fui, da Makoto, foi uma piada. Hoje eu tô risada, claro, né? Mas era assim, uma piração total, entendeu? Eles eram completamente outra coisa. A gente é ingênuo, né? Porque assim, em dojos, gente, vocês precisam entender que em dojos tem os capachos dos senseis, tá? Eles ficam tipo espião, entendeu? Eles ficam no meio de você lá, você nem sabe, né? E você fala as coisas, eles correm pra contar, entendeu? Eles não são pessoas honestas, né? Então por isso que eu falei que no Aikido eu tive muita trairagem, né? Então tinha uma pessoa lá que eu achava que era legal, né, tal, mas ele era capacho do sensei. Ele até hoje é braço direito dele lá, não se largam. Eu achava o cara legal, entendeu? Porque ele falava de filosofia oriental, sabe? Realmente eu achava que ele era até o melhorzinho de lá. Mas aí eu vi depois das coisas que aconteceram, eles corriam falar, tudo que eu falava pra eles, eles falavam pra esse cara aí. Por isso que eu tô falando que no Aikido é o culto ao sensei, tá? É o culto ao sensei, não existe uma fidelidade. Você não tem amigos no Aikido, né? Na verdade, eles são capachos do sensei. Então, assim, não dá pra confiar, né? Realmente não dá pra confiar nas pessoas do Aikido. Eu não confio, nunca confiei, né? Mas eu acho